Boa noite, bom dia, boa tarde, Daniel Caraúna, e hoje nós estaremos falando sobre como você pode descobrir se você sofre de ansiedade. Nós estaremos cumprimentando as pessoas que estarão assistindo essa live ao vivo. Eu então convido você a adiantar o vídeo em torno de uns 5 a 6 minutos, que será o tempo suficiente em que eu cumprimento aqueles que estarão comigo aqui agora. Então vamos lá. Boa noite, como é que vão vocês? Quanto tempo? Amanda, Thaís, boa noite. Amanda, Lohane, Suelen, boa noite. Tudo bem, Lohane? Sabrina também está presente. Gilmara, boa noite, Gilmara. Rosa Martins, Edivânia. Por favor, eu quero pedir a vocês que, por favor, cliquem no botãozinho. Eu já vou acionar o nosso tema de hoje. Só um momento. O nosso tema, ansiedade. Como saber? Já estamos aqui, fixando no topo. Ok, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vão? Agora são 21 horas e 3 minutos. Furtado, boa noite, Furtado. De onde vocês falam? Tudo bem, Furtado? Hoje nós estaremos voltando às nossas lives. Eu passei um tempo sem fazer live, mas agora nós estamos voltando e eu prometo não sumir mais tanto assim. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas. Furtado, Ruth Guimarães. Ruth, quanto tempo, Ruth? Como vai você? Tudo bem, Ruth? Vamos ver mais algumas pessoas que estão aqui. Por favor, clique no coraçãozinho para que o Instagram possa informar outras pessoas que nós estamos presentes. Cristiane, boa noite, Cristiane. Selma Moura, boa noite, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Olha só, Furtado é do Rio de Janeiro. Tem alguém aqui de São Paulo? Tem alguém de São Paulo? Tem alguém de São Paulo, por favor? Tem alguém de São Paulo? Pernambuco, Bahia. Já sei que Furtado é do Rio de Janeiro. Nós estaremos falando sobre ansiedade essa noite, tá? E o tema de hoje é um tema de muita responsabilidade. Nutri Keliane, boa noite. Gilmara, um abraço, Gilmara, um abraço. Agência Widchit também está presente e a perfil, deixa eu cumprimentar cada um de vocês. Marcos Bandini, um forte abraço, Marcos. Feira de Santana, Agência Win Digital, boa noite. Olha, para nós é uma grande satisfação estar com vocês, mas eu preciso alcançar um número maior de pessoas. Eu gostaria que vocês me ajudassem a essa noite, como nós estamos retomando as nossas lives. Eu preciso de ter pelo menos 20 pessoas aqui conosco, porque o assunto é de extrema importância. Então, por favor, clica nesse aviãozinho logo aqui embaixo e envia para 5 pessoas. Me ajude a ajudar outras pessoas, por favor. Selma Moura, do Rio Grande do Norte, Selma. Tereza, um abraço para você, Tereza. Ariane, um abraço, Ariane. Alguém de São Paulo? Delson, alguém de São Paulo? Iremos falar sobre ansiedade. Olha só o que é que eu vou falar para vocês, que é extremamente sério. Vou até parar de sorrir um pouco. Os estudos apontam que nos próximos anos, de cada 2 pessoas, uma terá problemas psiquiátricos ou que justifiquem fazerem uso de medicamentos psiquiátricos, principalmente da linha dos benzodiazepínicos, que são as pessoas que sofrem de ansiedade. Eu não sei quantos aqui
já tiveram uma experiência com ansiedade. Eu já tive experiência com ansiedade, aquela sensação eminente de morte, aquela dificuldade para respirar, pressão no pescoço, o coração dispara, você tenta controlar os pensamentos, mas você não consegue, você tenta dormir, mas também não consegue, e tudo isso vai aos poucos, cada vez mais, aterrorizando a sua vida. Os estudos apontam que a maioria das pessoas que sofrem muito com ansiedade só buscam ajuda depois de 6 anos de sofrimento. Outras pessoas que têm depressão moderada geralmente só buscam ajuda depois de 16 anos de sofrimento. Amanda disse que ela sofre com ansiedade forte. Furtado está falando, 40 anos só, nossa, Furtado. Eu imagino uma vida de 40 anos sofrendo de ansiedade. Amigo, você realmente é um guerreiro, é um lutador por conseguir estar aqui até hoje. E eu espero que nessa noite eu possa te ajudar, eu possa colaborar um pouco com vocês a respeito da ansiedade. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Caraúna, sou psicanalista clínico, atuo na área há quase 20 anos, já fiz mais de 2.000 atendimentos, trabalhando principalmente com ansiedade. Eu também já tive ansiedade, eu sei o que é ansiedade, eu sei quanto a ansiedade causa sofrimento. Tenho ansiedade, depressão e muitas vezes síndrome do pânico também. Nutri falou. Obrigado, Nutri, pela sua participação. Menina dos Olhos de Deus também. Bom, gente, vamos então iniciar a nossa live. Vamos então dar início propriamente dito ao nosso conteúdo. Nós iremos então falar, a nossa proposta de hoje é você descobrir se você tem ansiedade ou não e em qual grau está o seu nível de ansiedade. Para podermos ter uma ideia a respeito da ansiedade, eu quero que você compreenda primeiro que a ansiedade ela tem controle. A ansiedade não tem cura. Ninguém se livra da ansiedade. O que nós conseguimos é ter controle da ansiedade. Mas aí vem a grande questão. Como é que se tem controle da ansiedade? Esse assunto eu irei falar em uma próxima live. Eu tenho um conteúdo que nós estamos lançando, um e-book extraordinário que é resultado do nosso trabalho de quase 20 anos atendendo pessoas com ansiedade. E esse assunto eu irei trazer numa próxima live. Mas eu quero que você compreenda hoje os principais sintomas da ansiedade, porque à medida que você compreende os sintomas da ansiedade, quanto mais consciência você tem desses sintomas, maior será a possibilidade de você ter controle sobre a ansiedade. Eu quero fazer uma aposta com vocês. Você que já tem ansiedade, após eu apresentar o conteúdo, eu quero que você me responda se você não está um pouco mais aliviado do que antes de iniciarmos esse assunto. Vou repetir. Eu quero desafiar vocês que estão aqui. Tainá, depois que engravidei, minha ansiedade está muito maior. Pois é, Tainá, precisamos de trabalhar tudo isso, porque a ansiedade, quando ela não é tratada, ela vai evoluindo. Por que que a ansiedade vai evoluindo? Primeiro, a sua forma de pensar vai se tornando condicionada. Você começa a ter um pensamento repetitivo, mesmo que você não queira. E o segundo é que a ansiedade, ela se retroalimenta. O que isso quer dizer?
Cada vez que você tem uma crise de ansiedade, você está fortalecendo a sua ansiedade para uma nova crise. Furtado está aqui falando, até hoje sua live sobre Mindfulness tem me ajudado bastante. Furtado, nós estamos voltando a uma série de lives, tá? E eu espero de coração ser muito útil a cada um de vocês. Eu peço ao grande mestre que me dê sabedoria para poder conduzir o conteúdo dessa noite para servir a vocês. Então, dando início à nossa live de hoje, ansiedade. A ansiedade, ela se apresenta em 3 níveis. Um nível leve ou natural, um nível moderado e um nível grave de ansiedade. E você vai saber essa noite em que nível de ansiedade ou grau de ansiedade você se encontra. A sua ansiedade é leve? O que é que caracteriza uma crise leve de ansiedade? A sua ansiedade é moderada? O que caracteriza uma crise moderada de ansiedade? A sua crise de ansiedade é grave? O que caracteriza? Mas para podermos compreender essas questões que eu estou apresentando, eu quero então apresentar, antes disso tudo, os sintomas da ansiedade. Os sintomas da ansiedade. Jéssica está falando, eu fiquei com ansiedade depois da perda do meu filho. Nossa, Jéssica, aí de fato é difícil de não ficar ansiosa. Letícia, um abraço. Gente, eu vou parar de cumprimentar as pessoas que estão chegando e vamos dar início. Letícia, eu quero te convidar para uma live como nós havíamos combinado anteriormente, tá? Então vamos dar início. Primeiramente, eu preciso compreender que existem 2 tipos de ansiedade. Uma ansiedade emocional, vamos dizer assim, uma ansiedade mental produzida por processos de pensamento. Agora que eu vou ter que parar, minha filha está presente. Sara, um beijo para você, minha linda filha. Beijo, papai te ama. Bom, agora vamos retomar, agora vai. Primeiro eu tenho que compreender que existem 2 tipos de ansiedade. Uma ansiedade que surge emocionalmente através da estrutura de pensamento. Grave isso aí, tá ok? 2 tipos de ansiedade. Uma ansiedade que ocorre através de uma estrutura de pensamento. Essa estrutura de pensamento te leva a um polo mental negativo. Você passa a ter pensamentos negativos a respeito da vida. Você termina criando uma expectativa negativa em relação ao futuro. Essa daqui é o primeiro tipo de ansiedade. Uma ansiedade que vem a partir da sua estrutura mental. Como é que eu resolvo isso? Aprendendo a compreender como é que a minha mente está processando as informações do momento presente. Você então vai precisar de desenvolver consciência. E para você desenvolver essa consciência, precisamos de mais tempo. E eu estarei fazendo uma live que será uma aula magna incrível no canal do YouTube. Nós estaremos anunciando muito em breve essa aula magna que eu vou entregar tudo que tem de melhor para você. E o segundo tipo de ansiedade é uma ansiedade de ingestão química. Ansiedade de ingestão química. Existem alguns produtos que você consome que aumenta a produção da adrenalina. Adrenalina. Quando
o seu cérebro ou o seu organismo aumenta a produção da adrenalina, você também vai ter ansiedade. Você também vai experimentar de ansiedade. E essa ansiedade química, que vem de origem química, ela não está associada diretamente a uma estrutura de pensamento. Você pode ser uma pessoa muito tranquila e sofrer de uma crise de ansiedade de origem química, com base em quê? Na alta ingestão de cafeína, na alta ingestão de taurina, na alta ingestão de glicose, de açúcar. De açúcar é mais difícil de ocorrer, mas de café é muito comum. E uma recomendação: se você quer se prevenir da ansiedade, ouça o que eu vou te dizer. Evite o uso da cafeína. Recentemente, uma pessoa muito próxima a mim tomou muito café, ingeriu muito café, ela teve suor nas mãos, como não havia tido antes, sofreu com suor nos pés, uma pressão no pescoço, que depois eu posso relatar. Meu amigo João, um beijo, meu amigo. Teve forte pressão na cabeça, coração disparou, dificuldade para respirar e uma sensação de que o coração iria parar. Ela não estava tendo uma estrutura de pensamento ansiogênica. A ansiedade veio pela alta ingestão da cafeína. Aqui vai uma primeira dica, e isso é muito sério. Eu estou falando quanto profissional da área da saúde mental. Se você sofre de ansiedade ou se você quer evitar a ansiedade, por favor, pare imediatamente de tomar café. Eu sei que é saboroso, mas o preço que você pode pagar é muito grande. Eu sei que existem muitas propagandas sobre café, mas eles não estão preocupados se você poderá ter uma crise de ansiedade. Eles estão interessados que você tome o café porque eles querem vender para você. Então eu falo, se você quer começar a se livrar da ansiedade, pare de fazer uso da cafeína imediatamente. Agora vamos falar então sobre os sintomas da ansiedade de origem do pensamento, da estrutura mental. Agora aqui vem, eu quero que você me fale se você tem esses sintomas. Eu vou mencionar os sintomas da ansiedade, uns 10, 12 sintomas, tanto físico quanto comportamental. E você vai me falar se você tem ou se você sente esses sintomas. Um primeiro sintoma da ansiedade é pensamento acelerado. As pessoas que sofrem com ansiedade, elas possuem aceleração do pensamento. Alguém aqui tem aceleração do pensamento? Alguém aqui já percebeu que você, de tempo em tempo, tem pensamentos acelerados? Que os pensamentos vêm e vão e você não consegue ter controle sobre ele? Alguém aqui, Sara Mota, disse que ela tem pensamentos acelerados. Esses pensamentos acelerados é o primeiro indício de ansiedade. Pensamentos acelerados. Natália tem, é o primeiro sintoma. Alcimar também tem. Tainá também tem. Carlinha Rodrigues. Antes tomava o dia todo, agora parei. Ok, Carlinha, muito bem. Furtado tem. Gilmara tem. Teles de Siqueira tem. Teles, um abraço. Então vamos lá. Primeiro sintoma da ansiedade são sintomas mentais. São sintomas de estrutura de pensamento. O primeiro sintoma é pensamentos acelerados. Rutinha,
Os meus é todo dia, assim, uma doideira. Pensamentos acelerados. Segundo, pensamentos fixos. Pensamentos fixos. Você tem pensamentos acelerados e você tem pensamentos fixos. Pensamentos fixos e que ficam se repetindo. Você quer tirar o pensamento da sua mente, mas você não consegue, porque o pensamento parece que não desgruda do seu cérebro. Alguém aqui tem pensamentos fixos? Alguém aqui tem pensamentos fixos? Ok. Primeiro sintoma, pensamentos acelerados. Segundo sintoma, pensamentos fixos e repetitivos. O pensamento gruda na sua mente e você não consegue se libertar. E geralmente são pensamentos negativos, pensamentos catastróficos. Repetindo, vamos lá, vocês são meus alunos agora. Eu estou explicando sobre as estruturas de pensamento ansiogênico. Primeiro sintoma de quem sofre de ansiedade, caracterizando pela estrutura de pensamento. Pensamento acelerado ou pensamentos acelerados. Segundo, pensamentos fixos e repetitivos. Terceiro, pensamentos catastróficos ou pensamentos negativos. Então nós temos aqui 3 sintomas a nível cognitivo, a nível de pensamento que caracteriza a mentalidade de uma pessoa que sofre de ansiedade. Estão compreendendo, por favor? Digam sim. Estão me compreendendo? Vou repetir. Pensamentos acelerados, pensamentos fixos e repetitivos, pensamentos catastróficos e negativos. Agora imagina, você tem pensamentos acelerados. Qual é o problema disso? Você não consegue pegar o pensamento para racionalizá-lo. São pensamentos automáticos que vêm à sua mente sem a sua autorização. Esses pensamentos são rápidos, porém eles se repetem, ficam ciclando, rodando na sua mente. E os pensamentos são negativos. Agora imagina o sofrimento disso. Você tem um pensamento que você não quer, o seu pensamento é repetitivo, ele não para, e o pensamento, sobretudo, é negativo. Você está sempre pensando no pior. E qual é o maior problema disso tudo? Você não consegue controlar o pensamento para poder trabalhá-lo. Por que você não consegue? Porque o pensamento é muito rápido. Você vai ter dificuldade de compreender o que é que a sua mente está processando. Então aqui nós temos as 3 primeiras características cognitivas da estrutura de pensamento de uma pessoa que sofre de ansiedade. Ok? Vamos agora para sintomas físicos. Boa noite, Cláudia. Vamos agora para os sintomas físicos. Quais são os sintomas físicos? Um dos sintomas físicos que é muito comum, taquicardia, o coração dispara involuntariamente. Geralmente o coração ele acelera e ele pode acelerar de tal forma que você pode ter uma sensação de que você vai morrer. Já aconteceu isso com alguém? Já aconteceu isso? O coração acelerar de tal forma de você ter uma sensação de que você vai morrer? Taquicardia. Maria Farias.
Alguém mais tem taquicardia? O coração acelera? Alguém mais? Gilmara? Tainá, várias vezes. Depois, em uma outra aula, eu vou explicar por que acontece tudo isso. Quando você compreende a causa ou as causas desse processo, você começa a ter consciência e começa a ter controle sobre tudo isso. Ok? Então, eu estou trazendo por alto o processo da ansiedade. Taquicardia. Um outro sintoma da ansiedade são contrações musculares involuntárias. Você vai sentir alguma região do seu corpo contraída ou contrações mistas, como por exemplo, tremores na pálpebra dos olhos, repuxo no canto da boca, bolos faríngeos, uma sensação de algo engasgado, de algo preso na garganta. Você também poderá ter dificuldade para ingerir alimentos. Você poderá sofrer de gastrite, dores no estômago. Pois é, Furtado, complicado, amigo. Precisa se livrar disso. Precisa se livrar disso, tá? Dor no peito, ok? Dor no peito. O que acontece no peito? Os alvéolos pulmonares, eles se contraem e diminui o processo de troca entre oxigênio e gás carbônico. Então, a sua capacidade respiratória diminui e a sua respiração se torna curta. Quando a sua respiração se torna curta, você então começa a ter dificuldade para respirar. E aqui você começa a ter pânico, porque você começa a achar que você não vai mais conseguir respirar. Vamos para um outro sintoma. Suor nas mãos, espasmos musculares na musculatura do braço, espasmos musculares nos glúteos, contrações musculares no trapézio, você sente uma forte contração muscular, dores lombares, dor de cabeça, boca seca, você não consegue engolir a saliva direito, suor na sola dos pés, você pode sentir contrações musculares na coxa, a sua coxa fica contraída, a barriga fica contraída. Tudo que eu estou apresentando para você são sintomas físicos da ansiedade. Olha, eu apresentei primeiro uma característica da estrutura mental de uma pessoa com ansiedade. Agora eu estou apresentando sintomas físicos da ansiedade. Vocês estão se identificando com os sintomas físicos? Por favor, diga sim. Eu quero saber se vocês estão me entendendo. Eu quero saber. Pernas contraídas, ok? Furtado. Pernas contraídas, ok? Ok? Está sendo útil? Ok. Bruxismo? Ok, Carla. Ok. Vamos continuar. Maria Farias, vamos continuar. Agora eu irei apresentar tremor no corpo, ok? Ok. Amanda, Silmara Santiago, muito, ótimo, ótimo. Vamos um pouco mais adiante. Agora eu irei apresentar sintomas comportamentais da ansiedade. Sintomas comportamentais da ansiedade.
Já falei os sintomas de estrutura de pensamento, estrutura ou sintomatologia física. Recapitulando, eu primeiro apresentei características cognitivas ou de estrutura mental da ansiedade. Já apresentei. Acabei de mencionar sintomas físicos da ansiedade. Agora eu irei apresentar sintomas comportamentais da ansiedade. Vamos lá, estão preparados? Sintomas comportamentais da ansiedade. O primeiro sintoma comportamental da ansiedade é dificuldade de concentração. Pessoas que sofrem com ansiedade terão dificuldade de concentração. Segunda característica comportamental de pessoas que sofrem com ansiedade: dificuldade para tomar decisões. Dificuldade de concentração, dificuldade de memorização, porque o processo memético ou o processo de memorização depende da sua capacidade de concentração. Como os seus pensamentos são acelerados, você tem dificuldade de focar, porque para você memorizar, você precisa pensar sobre o conteúdo que você está estudando para que ele seja processado na sua mente e armazenado. Como você tem pensamentos acelerados, então esse processo de conscientização do conteúdo aprendido fica prejudicado. Então a sua capacidade de memorização fica difícil. Por isso que o primeiro sintoma comportamental da ansiedade é dificuldade de concentração, dificuldade de manter foco, dificuldade de memorização. Você consegue até memorizar algumas coisas que estejam muito relacionadas a você, mas algumas outras coisas você terá muita dificuldade para memorizar. Dificuldade para tomar decisões. Uma outra característica comportamental de pessoas ansiosas é que elas se tornam dependentes da opinião alheia. Elas dependem da opinião alheia. Elas querem tomar uma decisão, querem fazer alguma coisa, mas têm medo de errar, têm medo de cometerem falhas, por isso que elas precisam da opinião da pessoa, principalmente quando se trata de escolher uma peça de roupa para sair. Ela não sabe qual peça de roupa que ela irá usar, porque ela tem dificuldade. Um outro sintoma comportamental da ansiedade são tarefas inacabadas. Geralmente uma pessoa com ansiedade, ela começa a executar uma ação e ela para. Ela tem dificuldade de ir até o final. Algumas pessoas com ansiedade que são mais disciplinadas, elas conseguem, pela força do hábito, pela força da educação. Mas se essa pessoa não tiver desenvolvida a disciplina, ela vai ter dificuldade para concluir uma ação. Geralmente essas pessoas começam um curso e param. Começam um projeto e não terminam. Uma outra característica também é que as pessoas com ansiedade, elas terão dificuldade muitas vezes de iniciar um projeto, porque elas têm medo de que esse projeto dê errado. E uma outra característica é a impulsividade, porque essa pessoa tem dificuldade de pensar a respeito das consequências. Ela então sente uma vontade, sente um desejo e simplesmente faz. Então essa pessoa também com ansiedade, ela pode se tornar impulsiva, principalmente para comida e compras, ou até mesmo para falar o que pensa. Algumas pessoas dizem o seguinte: olha, eu falo tudo o que penso, porque eu sou sincera. Não, isso não é sinceridade. Isso é descontrole e falta de sensatez. Uma outra característica comportamental
do ansioso é que ele tende a ser pessimista. Ele tende a ser pessimista, ele acredita que as coisas não darão certas para ele. E ele começa a esperar que o pior aconteça. Só que, a depender do grau da ansiedade, ele não somente espera, como ele tem certeza que o pior irá acontecer. Ok? Então aqui estão algumas características do comportamento de uma pessoa que sofre de ansiedade. Vou repetir: dificuldade para tomar decisões, dificuldade de concentração, dificuldade de memorização, dificuldade de manter foco, dificuldade para continuar uma tarefa, para continuar um curso. Geralmente são pessoas que falam aceleradamente, outras pessoas não conseguem nem falar. Algumas pessoas se tornam impulsivas, outras se tornam muito introspectivas, muito tímidas. Muitas pessoas têm medo de falar em público, têm medo de se exibirem, têm medo de serem vistas, têm medo de serem notadas ou percebidas, porque têm medo do julgamento. Dificuldade para até escolher uma roupa. Tudo isso aqui são sintomas comportamentais que fazem parte da vida de uma pessoa. A coisa é séria. Agora, quais são os prejuízos? Irei falar sobre os prejuízos agora. O primeiro prejuízo que uma pessoa com ansiedade tem é o prejuízo do sono. Porque quando a pessoa vai dormir, ou ela terá dificuldade para dormir, ou ela terá o sono interrompido. Geralmente, pessoas com altos níveis de ansiedade, elas acordam entre 2 e 4 da manhã. Acontece isso aqui com alguém? Alguém aqui costuma acordar entre 2 e 4 da manhã? Alguém? Alguém costuma, mesmo estando com sono, você desperta? Eu poderia explicar numa outra aula, num outro encontro, por que o nosso sono é interrompido, ou por que algumas pessoas possuem dificuldade para dormir. E também eu poderia ensinar algumas técnicas para você aliviar todo esse processo do sofrimento causado pela ansiedade. Então temos aqui algumas pessoas, algumas possuem dificuldade para dormir, e outras terminam se acordando ou perdendo o sono entre 2 e 4 da manhã. Temos aqui um número muito grande de pessoas. Rebeca, um abraço, Rebeca. Qual é um outro prejuízo causado pela ansiedade? Prejuízo social. Por quê? Porque uma pessoa com ansiedade, ela possui restrições para se envolver socialmente com outras pessoas. Elas possuem medo de fazer amizade, porque elas têm medo de não saberem o que irão falar, porque elas têm medo de serem julgadas, de serem criticadas. Elas possuem medo de que alguém observe alguma falha ou que ela esteja inadequada à situação. Então aqui está o segundo prejuízo gerado pela ansiedade. O primeiro qual é? No sono. Você vai ter dificuldade para dormir ou você terá o seu sono interrompido entre 2 e 4 da manhã. O segundo são prejuízos sociais. Você vai ter dificuldade de se socializar com as pessoas. Geralmente você terá pouquíssimos amigos, porque você tem medo das coisas que eu já falei. O terceiro prejuízo é o prejuízo financeiro. Por quê? Porque uma pessoa com ansiedade, ela terá a sua capacidade produtiva comprometida. Ela terá a sua capacidade produtiva comprometida. Por quê? Porque ela terá medo de fazer as coisas que ela precisa fazer. Ela então termina não fazendo as coisas bem feitas. Ou tem outro tipo de ansioso que se tornam pessoas altamente exigentes consigo mesmos.
São pessoas que se impõem um alto nível de perfeição. Então querem fazer tudo minimamente bem feito. Eu não estou falando que exista algum problema em você ser caprichoso. A questão é quando você tem um senso crítico tão elevado que você cometer uma falha te causa dor, te faz mal, te causa sofrimento. Um quarto tipo de prejuízo econômico é devido à questão que você vai ter dificuldade de se manter focado no seu trabalho. Você tem medo até de ser promovido. Você tem medo de ser promovido, você tem medo de ser demitido, você tem medo de ganhar alguma coisa, você tem medo de perder alguma coisa. Ou seja, uma pessoa que sofre de um alto grau de ansiedade, infelizmente, me perdoe o que eu irei falar, mas é um vivo morto. É uma pessoa que está viva, mas existe como se estivesse morta. Ela vive pela metade. A coisa é muito séria, amigo. A coisa é muito séria, minha amiga. Então aqui que vem a grande questão. Como é que eu vou me cuidar disso? Sem falar que ainda existem os prejuízos relacionais. Prejuízos relacionais. Por quê? Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela pode se tornar uma pessoa com baixa tolerância à frustração. Ela se machuca, ela se magoa com muita facilidade e geralmente se torna muito exigente com outras pessoas. Ela fica insegura, ela se torna insegura no relacionamento. E como ela se torna insegura no relacionamento, ela termina fazendo com que essa relação se torne tóxica, porque ela se sente completamente insegura e amedrontada de que aquilo que ela imagina que vai acontecer, de fato ocorra. Um outro prejuízo causado pela ansiedade são prejuízos sexuais, porque uma pessoa com altos níveis de ansiedade, principalmente um homem, ele terá dificuldade com ereção. A ereção dele será mediana, ou ele nem terá ereção, ele terá uma disfunção erétil. E às vezes ele pode até ter uma boa ereção peniana, mas ele não conseguirá finalizar, porque ele tem dificuldade de se concentrar. Porque o processo orgásmico, o processo da relação sexual, para ser conduzida ao orgasmo, ela precisa de que haja pensamentos de erotização. Como uma pessoa com ansiedade não consegue se concentrar, ele não consegue erotizar. Se não consegue erotizar, ele não tem bom desempenho sexual. O mesmo acontece com muitas mulheres. A maioria das mulheres tem dificuldade em chegar ao orgasmo. E uma das questões dessa dificuldade para chegar ao orgasmo é a ansiedade. Ela tem pensamentos dicotomizados, pensamentos divididos. E tudo isso aqui caracteriza um quadro de pessoas que sofrem com ansiedade. Quero fazer uma pergunta. Faz sentido para vocês, por favor? Faz sentido para vocês? Está fazendo sentido? Cíntia, boa noite, Cíntia. Está fazendo sentido? Estão conseguindo me compreender? Está ajudando vocês? Está ajudando vocês? Menina dos olhos de Deus disse sim. Silmara, com certeza. Cláudia Medina, sim. Silmara, sim. Quero ver mais. Ruth, sim. Tele, sim. Luciana acabou de entrar, um abraço. Gilmara, sim. Tainá, sim. Agora você me pergunta, como é que eu me livro disso?
Existe a possibilidade de eu me livrar de tudo isso? Existe sim, com certeza existe. Em um próximo encontro eu irei explicar como é que você controla todo esse processo. Existem 6 maneiras para você controlar esse processo. Eu irei contar em um próximo encontro, em uma nossa próxima aula, tá ok? Agora vamos aqui entender o seguinte. Em qual nível, olha só, a Luciana, ela é minha aluna, do grupo de WhatsApp. Ela participou de 4 encontros no grupo fechado. A Luciana sofria muito de ansiedade e ela aprendeu algumas técnicas. Ela começou a praticar as técnicas. Olha só o que a Luciana Serra acabou de comentar. KKKKK, estou bem melhor. E a Luciana vai ficar muito melhor ainda à proporção que ela for controlando, que ela for praticando a técnica. E quando você pratica as técnicas que eu irei ensinar em um próximo encontro, você controla a sua ansiedade em 5 ou menos minutos. Ou até em 1 minuto você consegue controlar a sua ansiedade. E eu falo com muita propriedade, porque eu trabalho com isso. Eu também já sofri muito de ansiedade. Agora, qual é a grande questão aqui? Que a maioria das pessoas só buscam ajuda depois de 6 anos de sofrimento. Ou depois de 16 anos de muita angústia e de muita dor. Eu quero falar que como psicanalista, eu estou aberto para ajudar a vocês, tá? E como vocês ficaram até o final dessa live, eu quero dar um presente para vocês. Se alguns de vocês quiserem fazer uma sessão de análise comigo, para eu te ensinar algumas técnicas, eu vou te dar um desconto de 60%. Olha só, o valor da minha consulta é R$250. Mas se você quiser, eu vou selecionar 3 pessoas aqui. 3 pessoas. As 3 primeiras pessoas que falarem comigo, eu vou deixar a consulta por R$100. A primeira consulta por R$100 e eu vou te ensinar as melhores técnicas para você controlar a sua ansiedade, tá ok? Gente, são agora 21h49. Eu quero concluir abraçando vocês, mandando um beijo e agradecer pela audiência. Por favor, comentem depois dessa live. Eu estou um pouco sonolento, trabalhei muito hoje, preciso de descansar que amanhã tem mais trabalho. E eu espero ter contribuído com você, eu espero ter ajudado, tá ok? Um abraço no coração, fique com Deus, pense em tudo isso que eu falei, pense nisso, consciência, e aproveitem essa oportunidade. Um abraço, até a qualquer momento, se Deus quiser. Deixarei salva essa live sim. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.